começar agora com as nossas aulas de arte. Priscila já está aqui, tudo bom, Pri? Tudo Para jóia? abrir aqui nossos trabalhos de artesanato, seja muito bem-vinda. Parabéns pelo programa, em primeiro Obrigada. lugar. 13 anos. E que venham delícia. mais, né? Amém, amém. A Pri já há muito tempo também participa conosco e a Priscila é muito interessante porque no comecinho, né, Pri, ela arrasou, fez muito sucesso no Brasil inteiro com as dicas de pintura. E aí, num determinado momento, eu acho que em todas as áreas, né, Pri, a gente precisa sempre inovar, buscar algo diferente para continuar no mercado, né, para continuar tendo um espaço, tendo reconhecimento. E aí a Priscila uniu a pintura com o pet appliqué. Hoje, inclusive, o pet appliqué em 3D, que é super tendência. Ela trouxe pra gente, foi uma das primeiras artesãs que trouxe essa técnica pra gente aqui no Mulher.com e hoje o Brasil inteiro desenvolvendo esse trabalho. É muito gostoso, Muitos é gratificante, você, né, gratificante isso. E eu só tenho a agradecer a todas pelo carinho, por tudo, né? Pelo reconhecimento do trabalho, né? Que é muito gostoso. Trabalho. E vamos desenvolver um pouquinho vamos aqui? Vamos lá, então. Porque hoje é dia de festa, mas também tem aula de artesanato aí, nosso quadro líder de audiência. E a gente fez questão de preparar aí aulinhas especiais na tarde desta sexta-feira. Primeiras então, dicas, Pri. Então, aqui eu estou trabalhando, é uma peça para colocar na frente do forno. Ah, né? Legal. Então, aqui eu estou trabalhando com a sacaria. Então, as meninas fazem aí o molde que quer. Se quiser retangular, quadradinho, aqui eu só arredondei a parte de cima. Certo. As faixas aqui eu cortei com 9 centímetros e daí a comprimento, né, que for o forno, né, no caso aqui 9 por 60, esse meu tem. E a faixa da alça, as meninas vão cortar com 9 por 14. Aí essa faixa aqui na barrinha, elas vão costurar pelo avesso, né? E daí é só desvirar e vai passar um pontinho decorativo ou até mesmo costura reta mesmo. E aqui, para fazer as alças, elas vão cortar com 9 por 14, dobra ao meio e vai passar uma costura aqui. Desvira isso daqui, centraliza no lugar que quiser para dar certinho o lugar onde vai colocar, né, no forno. Passa uma costurinha para depois voltar para frente. Então eu fecho, na verdade eu fecho um lado e faço a costura reta, deixando só um lado aberto. Para você desvirar depois. Para poder desvirar. Ok. Certo? Aí, depois que fez isso, que pregou as alcinhas, as meninas vão... Aqui eu utilizei viés pronto. Então elas vão na máquina passar o viés pronto em toda a volta da peça para poder dar o acabamento. Em toda a volta da peça, menos aqui embaixo que já está arrematado, né? Aí, então, agora a gente vai para a parte da aplicação. Então, aqui, para quem quiser fazer o relevo 3D na manta, ou até mesmo para tampar uma transparência de um tecido e outro, as meninas vão passar uma vez no termocolante para aderir a manta. Aqui, no caso, eu estou usando uma manta mais fina, né? Então, elas vão lá com o ferro, uns 15 segundinhos é o suficiente para poder aderir. Então, elas vão passar em cima da manta e também para o tecido. Então, uma vez para a manta, uma vez para o tecido. Aí, depois que fez isso, o que está no tecido eu vou recortar no risco, certinho. E o que está na manta, a gente vai recortar um pouquinho menor. Então, eu vou deixar ele um pouquinho menor para não aparecer. Vou recortar aqui bem rapidinho. Tá vendo, ó? Do risco é bem pouquinho para dentro mesmo. Isso a gente faz ou para dar relevo, ou vamos supor, se eu estou trabalhando com tecido escuro embaixo, quero colocar um claro em cima para tampar essa transparência que dá, que fica feio, né, aparecendo. Aí a gente tira a película, desse aqui que já está colado no tecido. Tem a cola. Aí eu venho com esse da manta e vou colocar sobre a parte do tecido. Como ele é o nacional, o termocolante nacional, então ele já tem a cola. Aí eu venho e tiro essa película aqui. Aí a gente já pode começar a aplicação. E para a parte do relevo 3D, o que eu fiz? Fiz o molde, no caso aqui eu vou deixar só a orelhinha. Então eu fiz o molde, costurei no risco e agora a gente desvira. Então eu coloco aqui dentro, puxo e vou colocar aqui, ó. Aí só acomodar a costura. E aqui no caso eu vou encher com um pouquinho de plumante, que é o enchimento, né? Bem pouquinho, para não ficar muito
cheio, né? Que eu falo que não é pra encher como se fosse fazer boneca. É bem pouquinho mesmo, só pra dar uma graça, assim, dele mais cheinho. Pra criar esse volume mesmo, né? É, aí fica um volume aí. Então, aqui eu já tenho as peças um pouquinho adiantada. Já passei no termocolante. Então, eu vou centralizar aqui. Mais ou menos, já colei o corpinho dela. Aí, aqui as perninhas com o sapatinho. Lembrando que sempre tem que ter uma sobreposição das peças. Eu falo que é montar um quebra-cabeça, né, Tati? E às vezes é tanta pecinha, dependendo do trabalho que você vai fazer, que você tem que até ir colocando os nomes. O tema tem bastante elemento mesmo. Tem. Senão você se perde. Aí vem com a carinha. Pode até deixar ela um pouquinho tortinha, assim, pra fazer uma gracinha. Coloca o focinho. No chapéu, tá vendo? Eu coloquei a mantinha também no chapéu. Tá. Então, elas vão colocar onde elas quiserem esse relevo, né? Pra deixar mais gracioso. Eu acho que vale a pena. Aí, a gente vem com a orelhinha, só encaixar. Aí, lembrando que essa orelhinha, ela não vai ser caseada, ela vai ser presa com um caseado, mas aqui, a hora que a gente casear essa parte do rostinho. E ela vai ficar soltinha, né? Pra dar esse charme. Tá. Aí, pra ficar bem seguro, né? De que colou tudo certinho, a gente passa um pouquinho, só pra fixar melhor. E a gente já inicia com a pintura. Aqui eu tô usando esse tecido que já vem malhado, que hoje em dia tem várias opções, né, Tati, no mercado. A gente fica maluca, a gente que gosta, É bem né? difícil na hora de escolher e decidir o que levar pra casa. Bastante. Aí, pra não ficar muito cheio no rosto, que tem os detalhes dos olhinhos, pra ficar bem bonitinho, eu preferi desenhar as manchinhas pra realçar os olhinhos mesmo, tá? E usar um tecido mais claro, né? Um tecido mais branquinho. Então, aqui a gente vai começar, então, eu vou começar carimbando os olhinhos. Para facilitar o trabalho e assim vai secando também. Agora, tinta para tecido comum, né, Pri? Tinta para tecido comum. Lembrando que eu sempre utilizo o diluente para tinta de tecido, que ele, para diluir mesmo, não é o clareador. Tem gente que me pergunta, é o clareador, posso substituir? Não pode, é o diluente mesmo. Então, eu carimbei, vou até pegar mais um pouquinho de tinta aqui e venho para a peça. Esse carimbo eu que criei, Tati, para poder facilitar. Que é transparente, né? É, ela já sai, porque as meninas têm muita dificuldade, né? Então, a gente tem que procurar facilitar bastante. Então, aqui a gente vai começar, então, pelo pãozinho. Eu dou a dica sempre de começar por um tecido mais claro, porque às vezes o pincel tá sujo de tinta, então, para não correr o risco de sujar, né? Então, sempre um tom acima da cor do tecido. Então, sempre o que tá por baixo, ele vai levar a sombra, escura no caso, né? Então, eu pego bem pouquinha tinta e venho espalhando mesmo. E daí as meninas, quem às vezes não gosta de pôr na frente do forno, né? Pode, tá aí uma sugestão, mas elas podem pôr em pano de prato, capa para galão, toalhinha, e vai dar criatividade, né? Dá até para fazer um kit, né? Dá, com certeza. Pra combinar essas peças de cozinha. E fica uma graça, né? Sugestão hoje do pano em pet appliqué com relevo 3D é a pintura. Aí vai dando todo o charme, toda a graça na peça, né? Interessante a gente observar como a pintura ela dá aquele acabamento no trabalho, né, Pri? Bastante, né? Muda, eu falo que muda completamente. Aqui também bem legal a ideia que você usou do próprio tecidinho, né, malhado. É. E aqui a gente tem uma outra opção. Ai, Tati, aqui na minha cidade eu não achei esse tecido. Ah, isso, eu fiz questão mesmo. Olha essa ideia aqui, ó, da peça pronta, inclusive, que ela trouxe pra gente. Ela criou as manchinhas. É uma ideia, de repente, para você que não achar
o tecido, opção né? estampada, né, do tecido. Você cria suas manchinhas. E também aí vai uma sugestão para o Dia das Mães, né, Tati? Que o Dia das Sim. Mães está aí para o pessoal fazer, vender, né? Para o pessoal que faz e vende, É uma boa dica. né? Então, aí essa parte do pãozinho a gente fez. Agora a gente vai para o focinho. Então aqui eu estou usando um tom de rosé, que é um rosa um pouquinho mais queimado. Aí, Priscila vai continuar conosco no próximo bloco. Sempre às 3 horas, porque a gente faz aquela pausa, né, para aquele momento de espiritualidade, o alimento espiritual que a gente faz questão de oferecer para o nosso público. E olha, já está quase 5 segundos. Então a gente faz aquela pausa, aproveite aí para também rezar junto conosco o texto da misericórdia. E na sequência a gente volta para finalizar a dica de arte, hoje nessa edição especial, em comemoração aos 13 anos do Mulher.com, ao vivo, aqui pela Rede Século XXI de Comunicação. Continua com a gente, porque o programa ainda reserva boas e lindas surpresas. Até já!